Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Nerdverso Cast. Nesse episódio a gente traz aí a temática gamer, com nostalgia, história dos games, e vamos falar sobre a história e também relembrar grandes momentos aí da Nintendo. E hoje estamos aí com o time completo, então deixa eu receber aqui e dar as boas-vindas para Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem? E aí, Diegueira, tudo certo? Hoje então vai ser podcast especial, relembrar aí anos atrás, quando a gente começou a jogar videogame. E para a melhor pessoa para falar sobre isso aí, Marcelo Martins. Como é que está, cara? Fala, Leandro, fala, gurizada, fala, Diegueira, beleza, tudo certo? Cara, tô aí, eu adoro falar sobre esse tema, né? Nintendo aí, cara, faz parte da minha vida desde moleque, desde que eu me conheço por gente, né? Então, a gente vai falar bastante aí dessa época nostálgica lá da década de 90, também vai falar da Nintendo hoje, né, cara? Coisas que envolvem, tretas que envolvem, números e tudo mais, e o que a gente espera do futuro dela também, né? Porque não tem como falar de jogo e não falar da Nintendo, né? Que é a empresa central nesse meio. Então vamos lá, vai ser muito louco. Boa, legal. Então, acho que para começar a gente pode, quem sabe, falar um pouquinho, Marcelo. Vou te pedir aí para abrir falando um pouco da origem, né? Como é que começou tudo isso? Como é que surgiu a Nintendo? Não sei se tu tem aí dados do ano, aonde que foram lançados, o que foram os primeiros lançamentos em termos de game, em termos de console e de jogos. Consegue trazer pra gente um pouquinho da origem, então? Claro, claro. Cara, na verdade, se a gente for trabalhar com a origem da Nintendo, ela é mais longeva do que a gente imagina, né, cara? A Nintendo surgiu em 1889, cara. Ela surgiu em 23 de setembro de 1889. Né? E ela era uma empresa que naquela época, cara, ela foi fundada, né, pela Fusashiro Yamauchi, que é a família Yamauchi ficou a mando da Nintendo. Ela tem, obviamente, relação direta até hoje com a Nintendo, né? Só que ela surgiu lá no passado como uma empresa que vendia jogos de carta, cara. Ela vendia jogos de carta numa época em que jogos de carta no Japão eram proibidos. E acho que é legal a gente fazer um contexto histórico aqui. O que acontece, né? Desde 1603 até 1860, por aí, o Japão ele vivia um período que a gente chama de shogunato, que eram espécies de senhores feudais que controlavam o Japão de forma extremamente ditatorial, e o Japão estava atrasado ainda, vivendo só da agricultura, enquanto o mundo ocidental já estava avançando na industrialização, na modernização, e o Japão estava lá parado. Nisso, por volta de 1860, os Estados Unidos começou a meio que forçar a abertura do mercado japonês para o resto do mundo, para ter mais um mercado consumidor, né? Então, os Estados Unidos começou a forçar a abertura do mercado dentro do Japão, e aos poucos o governo japonês foi se modernizando. Ali foi surgindo um monte de cassino dentro do Japão. Só que isso começou a aumentar a criminalidade, cara. Isso começou a aumentar a violência, os membros da Yakuza começaram a crescer no meio desses jogos de azar, e o governo foi lá e proibiu jogos de azar. A Nintendo criou um joguinho chamado Hanafuda, que é um jogo de carta que não tem número. E por ele não ter número, ele não era considerado jogo de azar. Ele era cheio de desenhinho e tal. E, cara, fazia muito sucesso, inclusive entre os membros da Yakuza, que eles começaram a utilizar ele como jogo de azar também, mas não era um jogo ilegal, justamente porque o governo não considerava um jogo de azar. E a Nintendo foi crescendo nisso. Só que, cara, ali por volta de 1950, por aí, esses jogos eles já não estavam lá mais fazendo tanto sucesso. Aí a Nintendo vai passar a ter um novo diretor-geral, né, em 1953, que é o Hiroshi Yamauchi, e ele vai fazer uma parceria com a Disney em 60 para lançar cartinhas com os personagens licenciados da Disney. Aquilo ali vai fazer com que a Nintendo estoure cada vez mais. Só que ele também começou a fazer uma parceria muito louca, assim, cara. Em 1960 em diante, muita gente não sabe disso, mas a Nintendo ela entrou em tudo que ela pudesse investir, ela investiu. Era possível tu chegar no mercado no Japão e encontrar arroz instantâneo da Nintendo, era possível tu encontrar frota de táxi da Nintendo, era possível tu encontrar hotéis da Nintendo, né? Então, assim, ela tava andando louco, né? Ela tava andando muito longe ainda do que a gente conhece ela, que eram os consoles. É só em 62 que ela deixa de ser a Nintendo Kopai, como ela era conhecida, e passa a ser a Nintendo Company, que é o que a gente conhece hoje. E a primeira vez que eles vão lançar um jogo vai ser em 75, que é um jogo eletrônico, né, chamado EVR Race, que é um jogo de corrida de aposta de cavalo. E ali, aos poucos, eles começam a entrar cada vez mais no mercado de jogos eletrônicos. Em 79, não sei se vocês já viram, cara, eles lançaram aqueles joguinhos chamado Game & Watch,
Game & Watch é uma espécie de minigame, cara, que é, pô, sabe, negócio pra tu jogar só quando tu não tinha lá nada pra fazer, tu tá no metrô, tu tá esperando passar o tempo, é um mini joguinho portátil, assim. Eles começaram a lançar esses games and watch aí, e pouco a pouco a empresa foi crescendo nisso, foi se consolidando, né? Através da década de 80 que eles vão se consolidar como uma grande empresa de jogos eletrônicos, mas se a gente parar para pensar lá, desde 1889 até 1980, pô, a Nintendo viveu por praticamente 100 anos com outras coisas, né? Investindo em outras coisas. E a partir daí é só história. Se tu for ver, né, o primeiro jogo deles, que é de corrida de cavalos, que tu falou, também remete já a um jogo de azar, né, que era meio que banido antigamente, né, se for ver, eles continuaram no mesmo caminho. Isso aí de Com lançar certeza. minigame, cara, é ideia genial, né, porque o Japão, a gente sabe, lá é muito populoso, o pessoal passa nesse tempo aí, não sei se já tinha metrô, mas andando de ônibus de casa pro trabalho, então todo esse tempo, assim, no ócio ali, eles tinham um minigame pra passar, se divertir, passar esse tempo mesmo, e óbvio que ia fazer sucesso, né, meu? Então, ideia genial, assim, por isso que teve, assim, um grande sucesso logo no começo, né, Marcelo? E Diego também. É muito louco tu falar isso, porque, cara, como a gente pode ver, cara, a Nintendo ela cresceu muito mais no mercado de videogames portáteis, né? A Nintendo ela é muito grande hoje, não necessariamente pelo Nintendinho, pelo Super Nintendo, ela é muito grande pelo DS, pelo 3DS. O DS é o videogame mais vendido da história dos videogames, né, cara? Então, assim, dá pra ver lá O desde o próprio Game início. Boy, né? O próprio Game Isso, Boy, Game na Boy. época dele, né, ele fazia muito sucesso. Eu até não joguei tanto Game Boy, mas eu me lembro que era bastante, assim, popular, né? E era bem, assim, sempre à frente dos concorrentes, né? Não tinha outros portáteis que fizessem frente pro Game Boy na época, né? Claro que tiveram várias versões, né? Os primeiros Game Boy Color, Game Boy Advance, mas já na época dos Game Boy, antes do DS, né, Marcelo, já tinha essa força nos portáteis, verdade? E isso tudo remete também à cultura japonesa do trabalho, né, cara? Porque assim, no Japão as pessoas elas estão sempre, né, cara, indo pro trabalho, elas não vêm para casa, não dá tempo de vir para casa. Às vezes as distâncias são muito grandes. O cara fica lá no descanso dele no emprego jogando um gameinho, jogando Game Watch, jogando Game Boy, jogando Game Boy Color, né? Ou se pega um trem para voltar para casa demora muito, ele já pega aquele videogameinho. Então a Nintendo meio que reforçou essa cultura do videogame portátil, né, cara? Pô, tô aqui fazendo nada, vou jogar um gameinho. E isso se mantém muito forte no Japão até hoje, né? Sim, Por e causa da também Nintendo. até as pessoas com menor idade levam pra escola, né? Então, é o momento de lazer, ele vai descansar, joga um pouquinho ali no seu Game Boy, né, por exemplo, pra se distrair, né? Então é algo muito fácil, não precisa levar todo um videogame pra fazer uma instalação. Tu tira ali da tua mochila, liga e já começa a jogar. Então, essa facilidade aí, com certeza, é um dos pilares do sucesso da Nintendo. E eu levo, inclusive, o meu Switch pro trabalho, né, cara? Onde eu posso jogar, eu tô jogando. Então, eu Pá, bom geralmente. saber disso. Não tinha essa informação aí. Por Já vou isso, pedir por isso, emprestado já aí nas segundas-feiras lá, Marcelo. por isso que toda semana o Marcelo manda a prova para os alunos para poder ficar jogando seu Switch, né, Marcelo? Exatamente, tá explicado, né, cara? Mas a ideia é justamente essa, cara. Eu, assim, quando eu tenho tempinho de jogar, eu tô jogando. E o Switch, ele te possibilita jogar mais de uma pessoa, né? Então, assim, boto lá na mesa da sala dos professores, coloca o Switch e já fica jogando Mario Kart bem louco lá. E é justamente pra isso que a Nintendo investiu tanto, né, nesses portáteis. É muito louco. Sim. E Marcelo, aí tu passou que a Nintendo lançou o eletrônico EVR Race, Aham. mas depois disso, 79, eu sei que o primeiro jogo, acho que pelo menos que fez sucesso da Nintendo, seria o Donkey Kong, mas esse jogo foi lançado em algum console ou foi lançado numa plataforma de arcade? Tu consegue trazer pra gente isso? Sim, sim, sim. Na verdade, esse jogo ele surgiu do fliperama, cara, né? No arcadezão, ele surgiu lá. Ele era para ser um jogo originalmente do Popeye, né, cara? Eles contrataram um cara que na época estava se formando em desenho industrial ainda, que é o Shigeru Miyamoto. E o Shigeru Miyamoto, ele é considerado hoje, possivelmente, assim, o maior nome da criação de jogos da história. E, pô, eu não tô nem exagerando, parece que eu tô exagerando, assim. Mas não, até quem vê os nossos rios, acompanha o que a gente posta no Instagram ali, deve lembrar que nós fizemos já um rios falando sobre
O Shigeru Miyamoto, pô, é o cara que criou o Mario, é o cara que criou o Donkey Kong, é o cara que criou o Zelda, né? Então, assim, o cara que criou Star Fox, as marcas mais clássicas da Nintendo passam por ele, sabe? E ali ele é contratado, então, para fazer um jogo do Popeye, que a Nintendo não consegue o licenciamento, e eles acabam, então, mudando e surge o Jumpman, que futuramente se torna o Mario, né? E aí, cara, esse jogo explodiu, ele foi um fenômeno, mas mais importante ainda, ele foi um fenômeno nos Estados Unidos, cara, porque desde 79 a Nintendo contratou um cara chamado Minoru Arakawa, e esse Minoru Arakawa, ele tá expandindo, ele é o chefe da Nintendo da América. Só que a Nintendo não conseguia emplacar dentro da América de nenhuma forma. E quando o Donkey Kong saiu, o arcadezão dele, cara, toda esquina nos Estados Unidos tinha um arcade do Donkey Kong, tava todo mundo querendo jogar aquilo ali, e pouco a pouco a Nintendo começou a estudar, então, também, né, a necessidade de expandir para o console de mesa, né, tendo em vista que o Atari já estava investindo naquilo ali, tendo em vista que a Atari já estava desenvolvendo o console de mesa para levar para casa, né, para a família, a Nintendo também vai fazer isso, e o Donkey Kong vai também ser transportado posteriormente para os consoles. Boa, boa. E até tem algumas histórias de que alguns primeiros milionários ali da época dos anos 80 nos Estados Unidos e final dos anos 70, eles começaram exatamente apostando nos arcades, né? Assim, eu não me lembro agora, não vou conseguir puxar na memória quem é o nome, né? Me veio na cabeça o Warren Buffett, mas não deve ser pela idade. Mas é um outro grande, assim, famoso milionário dos Estados Unidos. Numa biografia dele, ele narra que o primeiro investimento dele foi quando ele tinha 14 anos, que ele foi juntando dinheirinho da mesada e resto de troco dos pais para poder comprar um arcade, e aí só não sei te dizer se era do Donkey Kong, mas era um arcade, e aí ele cobrava então dos amigos e colocou lá numa loja, se não me engano, e começou a fazer o primeiro dinheiro dele, mostrando, né, reforçando um pouco isso, né, Marcelo, de como a América comprou realmente os arcades. Exatamente. Até tem uma informação que ela é considerada meio lendária, gurizada, que é ali na década de 70 teria saído o primeiro arcade de todos da história, que seria o Space Invaders. Vocês devem lembrar do jogo clássico Space Invaders, né? Claro, ele teria saído, né, no arcade, e a galera gostou tanto e gastou tanto dinheiro, moeda, né, para comprar ficha, que houve uma escassez de moeda momentânea dentro do Japão, começou a faltar moeda, os caras tiveram que produzir mais moeda, né, para reabastecer o mercado, tendo em vista que, cara, tava todo mundo usando moeda para jogar. Então, nossa, só a partir disso a gente já tem, a gente já tem uma noção de como os arcades movimentavam, né, meu? Eu não sei se vocês tiveram essa cultura, cara, de ir em fliperama, eu não cheguei a pegar essa época, eu não cheguei a pegar. Era muito legal, cara, era muito legal, que nostalgia, chega a dar uma coisa estranha aqui nos braços, aqui, cheguei a me arrepiar agora aqui, cara. Eu não cheguei a pegar essa época. Muito legal, cara, eu amava ir nos fliperamas, assim, naquelas casas cheias de arcades, assim, lembro nas praias, onde era geralmente mais barato, no litoral aqui do Rio Grande do Sul, né, era um pouco mais barato do que nos shoppings, né, então as fichas, né, tinham um custo muito baixo ali, pelo menos para aquela época, e aí a gente comprava 10, 15, 20 fichas, aí depende, claro, da classe social, do momento da vida dos pais ali, mas comprava várias fichas. Eu me lembro uma vez, Marcelo, só trazendo uma história rápida, que o meu pai queria dar uma saída com a minha mãe, e aí eu tava lá empatando, e aí ele pegou e me colocou lá, ele tinha amizade, meu pai, com o dono do flipper, e aí fez uma parceria lá com o cara e falou assim, ó, eu acerto contigo depois, tu deixa o meu filho jogar ilimitado aí. Nossa, cara, melhor dia da minha vida. Nunca mais criança ouvir isso, né? Eu jogando em todas as máquinas ali por umas 2 horas, assim, cara, que loucura aquilo. De graça, né? O pai foi esperto aquele dia. Não, mas o pai foi muito esperto. O pai agradou todo mundo naquele dia. E tu, Leandro, depois, tu chegou cara, a jogar, sim, eu tenho um carinho muito especial pelo jogo dos Simpsons, sabe? Aquela que tu podia escolher o Bart, ou o Homer, ou a Meg lá. Cara, esse eu jogava muito nos arcades, assim. Esse, na praia, principalmente, né? Que era uma... O cara tinha tempo livre lá, passava a tarde, manhã toda jogando, assim. Então, cara, eu tenho um carinho muito especial por Simpsons. Cara, agora tu citou esse jogo, cara, eu tenho ele aqui no arcade, velho. Eu tenho um arcade aqui em casa e eu tenho ele. E eu tenho ele no arcade aqui, meu. E esse é um dos jogos que eu mais jogo, porque, cara, ele é muito bom, meu. Tu tá andando com o Homer na calçada, alguém abre a porta e bate nele, assim, sai o Moe, tem que espancar o Moe. É muito legal esse jogo, cara. Maravilhoso. E é muito legal pra época, né? Poxa, ele é muito bom pra aquela época. Mas enfim, não vamos perder muito aqui o nosso foco. Marcelo, mas aí a Nintendo então começa lançando Donkey Kong com o Jumpman, que vai virar o Mario, como tu trouxe aqui pra gente, né?
para a plataforma arcade. E aí a gente não tem, então, até esse momento, os consoles que tu pode comprar para levar para casa, a exceção dos portáteis, que já existiam alguma coisa, né, nesse sentido. Mas assim, quando eu era pequeno, eu me lembro que o primeiro videogame que eu tive era da família, né, não era exatamente da marca Atari, mas era um similar, era uma réplica de um Atari, né, que o Atari acho que era o 4-bit, né, na época, se eu não me engano. Sim. Né? E aí, eu me lembro, para mim, dos primeiros consoles da Nintendo na era dos 8 bits, né, na era do Nintendinho, que a gente chamava, né, do Dynavision, e variáveis milhares que tinham. Então, me parece fazer mais sentido que o Atari chega primeiro com o console para depois a Nintendo chegar com o seu. É isso mesmo? É isso, porque a Atari ela foi a primeira a investir no mercado caseiro, né, cara, de criar o console para levar para casa e deu muito certo. Só que o problema é que a Atari ela começou assim, ela não teve uma régua, ela não teve um limite na produção de jogos. E ela acabou criando uma bolha no mercado de jogos muito grande, que tipo, começou a sair muito jogo, mas a grande maioria era lixo, não teve filtro nenhum, assim. Então as pessoas começaram aos poucos a se afastar do videogame. Ela começou a se afastar, e aí quem salvou o mercado de videogames é a Nintendo. Aí quando a Nintendo vem com o Nintendinho, cara, aí as pessoas vão falar, não, mas pera aí, esse videogame que é bom, né, esse videogame que é bom. Até saía bem menos jogo pro Nintendinho do que saía pro Atari. Por quê? Porque o Nintendinho, como a Nintendo entendia, né, o problema de lançar muito jogo, criar uma bolha dentro do mercado, eles falavam, não, vamos ter que lançar um jogo, mas tu vai ter que me provar que esse jogo é bom. Você vai ter que me provar que por que tem que ser lançado, não é um jogo só para tapar buraco, só para lançar para vocês fazer dinheiro gratuito em cima das pessoas. Então, a Nintendo, ela policiou demais, assim, cara. A primeira empresa que ela fez acordo é uma gigante aí dos jogos até hoje, que é a Konami, gurizada, né? Pô, a Konami é uma empresa enorme, né? E a Nintendo fez um acordo com os caras, falando, não, vamos lançar um jogo, mas assim, vocês vão ter um limite de 3 jogos por ano, sabe? Os caras estabeleceram um limite, assim, não pode mais do que isso, justamente para evitar essa bolha. Então, muita gente não gostava do que a Nintendo fazia, falava, a Nintendo é ditatorial. E os caras falaram, não, peraí, a Atari estragou o mercado, nós estamos tentando agora resolver esse problema que a Atari acabou criando para nós, né? Mas sim, quem começou com os consoles de mesa foi a Atari e foi a Nintendo que depois veio salvar com o Nintendinho, né, cara? Se tu for ver, né, quantidade sempre estraga o mercado. Se a gente for botar na atualidade hoje, a Netflix, Netflix lança muita série, né, cara? Mês passado, saiu ontem uma informação, eles perderam quase 1 milhão de assinantes, entende? Mesmo com Stranger Things sendo o carro-chefe do mês, né? Então imagina, 1 milhão de assinantes tu perdendo. Vamos pro cinema. A Marvel, assim, sim, tá todo mundo reclamando, né? A gente não compactua, assim, com todas essas reclamações, mas não tá no mesmo nível de antes, porque olha tanto de produção que tá saindo. É praticamente quase tudo similar, assim. Então dá uma desgastada no público isso, né? Então, realmente, a Nintendo, com essa observação, assim, de lançar poucos jogos, mas jogos aí que vão ficar ali marcados, né? É a melhor escolha, né, Diego? Com certeza, com certeza. É difícil tu manter a qualidade tu lançando, bombardeando um monte de jogos. É difícil tu manter também a atenção, né? Como é que a pessoa vai dar atenção pra um ou outro jogo em especial se tem tantos pra ela olhar, pra ela ficar atenta, né? Tu pulveriza demais a atenção, o interesse, tu não gera a expectativa, tu não permite que a pessoa se dedique àquele jogo, porque logo vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro, né? Então, de fato, tu só tem a vantagem da quantidade, e essa vantagem começa a depois perder muito pra qualidade, pro interesse, pra hype, né? Então a Nintendo fez uma escolha muito certa, e até uma escolha, né, assim, quase que inteligente, quase que necessária, né? Tipo, como é que eu vou bater nesses caras, né? Então, bom, vamos então bater dessa forma. Se eles estão lançando um monte de jogos, vamos lançar poucos e vamos dizer, os nossos são muito melhores, e cria uma expectativa na galera, e cria o conceito mais de zerar o jogo, né, de finalizar ele, né? Porque no Atari não tinha muito isso de zerar um jogo, né? Os jogos eram infinitos, né? Não tinha um final, assim. Alguns tinham, mas a maioria deles, eles só iam prolongando, assim, né? Pelo menos assim, o que eu acompanhei era isso. Cada fase era mais difícil que a outra, assim, praticamente, né? Tinha que eliminar até as navezinhas. ficar impossível, né?
até ficar impossível. Então, assim, eu concordo muito com vocês, até o Leandro falou da questão da Marvel ali, porque o que acontece, cara, tipo, muita gente via essa atitude da Nintendo como uma arrogância. Ah, esses caras acho que mandam no mercado agora e proibindo as empresas de lançar jogo. Cara, não é isso, mas é que tem que ver que pro momento aquilo era necessário, né? Vamos ver, a Disney hoje com a Marvel, com a Star Wars, cara, perdeu um pouco a magia. Lembra quando, velho, saiu um filme do Star Wars até, sei lá, 10 anos atrás, assim, o mundo explodia no hype, né, cara? Agora não, agora sai toda semana, sai alguma coisa. A Marvel tá seguindo pelo menos um caminho, né? Então, assim, os jogos estavam exatamente o que a Marvel e a Star Wars vivem hoje, estavam passando na década de 80. É a Nintendo tentando expandir para os Estados Unidos, começou a falar, não, vamos dar uma segurada, vamos lançar só coisa com qualidade para retomar o mercado dos videogames. Então muita gente tem a Nintendo como a grande salvadora do mercado dos videogames na década de 80, que foi aquele mercado que entrou em decadência pura por causa de algumas ações da Atari, que culminou naquele jogo do ET, né? Lembra lá, a gente até fez um news falando do jogo do ET, que horrível, foi um fracasso econômico tão grande, que, né, foi um fracasso tão grande que daí veio a Nintendo e acabou ajeitando, só que daí ela tomou conta, né? Ela virou a grande, gigantesca dominadora do mercado, assim. Sim. Tá, mas então a Nintendo teve um grande sucesso no mundo, mas Marcelo, quando que a Nintendo chegou no Brasil, assim? Demorou muito tempo, assim, depois desse sucesso? Cara, demorou porque, assim, na década de 80, por causa da reserva de mercado e da escassez de consoles e tal, cara, em relação ao Brasil, não chegava Nintendinho aqui. E os que vinham eram importados. A Nintendo não tinha uma revendedora oficial dentro do Brasil. Isso fazia com que, na América, né, eles só investiam lá na América do Norte. No Brasil era muito raro. Quem é que tinha Nintendinho na década de 80 no Brasil? Era o amigo rico, né, o vizinho rico que o cara ia jogar, que viajou para os Estados Unidos e trouxe o Nintendinho. Nós acabava se virando de que forma? A gente jogava, não sei se vocês tiveram contato com o Dynavision, com o Turbo Game, né, com esses videogames das antigas, que é o que a gente chama de Famiclone, né, porque o Nintendinho no Japão ele é o Famicom, e aí aqui no Brasil eles eram chamados de Famiclones, que é, né, o hardware do Nintendinho. Tu joga os jogos do Nintendinho, mas o videogame não é o Nintendinho, né? Então, sim, e até tinha aquelas fitas bem longas, né, assim, né, e que eram as originais, acho que tinha também umas variações pequenininhas, aí as pequenininhas acho que não eram as originais, né, Marcelo? Isso, as pequenininhas eram as do Dynavision, aí tu já sabia que aquilo ali, não, isso aqui não é original, mas cara, nós criança ali com 5, 6 anos, tu não tá nem aí, tu quer só jogar, né? Então, sabe que o meu era clone do clone do clone, né? Porque o pai né, não tinha grana, comprava depois que a onda passava. Aí comprou um que se chamava High Top Game. Olha que loucura, né, cara? High Top Game. Esse aí talvez tu nunca tenha ouvido falar. Cara, eu já vi um High Top Game, já vi, não lembro onde, cara, mas eu lembro que ele tinha um escrito, uma letra gordinha azul, assim, High Top Game. É um videogame bem simplesinho, mas é graças a esses videogames aí, né, cara, como o Leandro falou ali, graças a esses videogames clones que possibilitou que o brasileiro tivesse contato, né, com esses videogames numa época em que isso não chegava até aqui. O grande centro era Japão e Estados Unidos. O resto, né, e a Europa também começa a expandir, mas quem tá aqui na América Latina tá abandonado em termos de jogos, né, cara? Então esses clones aí a gente deve muito a eles, né? E saiu jogos lendários ali, né, cara? Né, jogos assim, porra, saiu Zelda, saiu Metroid, saiu Mario, saiu Donkey Kong. Pô, sabe, se a gente for citar aqui os jogos favoritos, assim, mas o meu dessa época aí, com certeza, acaba sendo o Mario 3, cara. Eu sou viciado no Mario 13. Eu ia falar esse, não deu tempo. É o meu também. É o meu também do Nintendinho. Cara, Mario 13 é maravilhoso, cara. Inclusive, a flautinha lá pra pegar a flautinha pra passar direto pro outro mundo, aquela manha de se abaixar com o rabinho, quando tá com o rabinho, e aí tu se abaixa atrás, em cima da pedra branca, daí tu vai pra trás do cenário. Que jogo irado, né, cara? Jogo maravilhoso, cara. Jogo maravilhoso. Inclusive tem um filme que saiu em 89 como propaganda desse jogo, eu não lembro o nome do filme, acho que é Game Genius, um negócio, não lembro agora exatamente o nome do filme, talvez vocês lembrem, que ele saiu pra ser uma propaganda basicamente do Mario, né, e deu muito certo, cara, deu muito certo, porque na época a Nintendo também tava lançando a Power Glove, não sei se vocês já viram, que é uma luva que tu veste e tu movimenta então o jogo com o movimento do teu braço. Não funcionava direito. Naquela época já, que legal, cara. Não funcionava direito. Hoje é artigo de colecionador, né? Hoje é um negócio super caro.
E naquela época eles fizeram esse filme aí justamente para mostrar o Mario 3 e fazer propaganda da Power Glove. Tu ainda encontra ela para vender na internet aí, claro que, de novo, né, artigo de colecionador, mas para quem é curioso também, para experimentar, só que assim, não funciona direito. Mas é legal de ver, já que desde a década de 80 a Nintendo tem essa preocupação com inovação, né, cara? Eles já querem fazer diferente, criar uma luvinha para controle pelo movimento das mãos. De certa forma, não deixa de ser, não é muito diferente do que vem a ser o Wii em 2006, né? Bem um bom tempo depois, eles já estão pensando nessa inovação. Isso é muito louco também. Beleza. Leandro, agora aqui, acho que a gente pode começar a falar, quem sabe, de jogos favoritos. A gente tava falando, eu queria ouvir os teus, Leandro. Tu tem jogos favoritos aí do Nintendinho? Ou Cara, não lembra desse aí? Chegou a pegar esse aí? Eu nem falei porque praticamente Marcelo falou ali os melhores, né? Que era o Zelda, que eu sou apaixonado por essa franquia aí. Eu tenho um carinho muito especial. Depois a gente fala por um Zelda em específico. Metroid, Super Mario 3. Então, praticamente é isso que vocês falaram, sabe? Então, por isso que eu me abstive aqui. Mas eu acho que a gente já pode falar do épico mesmo, que acho que virou febre mesmo, que foi o Super Nintendo. Daí, isso sim. Eu sempre fui, quando era menor, acho que como os jogos são mais infantis, a Nintendo mesmo, o Super NES ali, o Super Nintendo, era o meu preferido passar. Quando eu ganhei um, assim, cara, eu ficava louco. Mas chegou quando o Super NES no Brasil, Marcelo? Cara, o Super NES ele foi lançado em 90, né? O Super Famicom lá no Japão. Ele chega aqui na América em 91, por aí. Ele chega aqui na América em 91. Eu fui ter contato com ele, acho que só em 94, por aí, cara. Eu era bem moleque. Mas esse, de longe, é o videogame que mais me marcou, cara. Acho que pela fase da vida que eu tava e pela quantidade absurda de jogos bons que ele tem, cara. Né? Então, assim, Super Nintendo é o videogame que até hoje eu tenho mais carinho, assim, porque, pô, a Nintendo entrou chutando a porta com os dois pés nesse mundo dos 16 bits aí, cara, no início da década de 90, né? E, pô, ele veio, cara, até hoje eu lembro do meu pai chegando com a caixa daquele Super Nintendo em casa, veio com a fita do Super Mario World incluso no jogo mais vendido de todos, né, cara? Esse é Imagina, sensacional. cara, imagina, cara, tu pega o Mario lá, né, e acaba expandindo ele para novos horizontes com o Super Mario World, e aquilo ali consolidou o personagem do Mario como o personagem mais querido dos jogos, né, cara. Trazendo aí o Yoshi, trazendo os filhos do Bowser, né? Aí foi um jogo top demais mesmo. Exato, e sem falar outros jogos, né, cara, que o Super Nintendo trouxe também, se a gente for parar pra pensar, ele vai trazer um chamado Mario Paint, cara, não sei se vocês chegaram a jogar o Mario Paint, ele vinha com um mousezinho. Passava horas nisso aí, não levava a nenhum lugar, sabe, só ali viajando. Desenhando. Exato, desenhando. Era o nosso Paint da época, né, velho, do computador. E nessa época, né, Marcelo, tinha muito um costume no Brasil, que hoje tá extinto, né, ou pelo menos se existe, muito pouco, né, que era tu alugar uma fita na locadora, né, porque às vezes era caro tu comprar a fita e, claro, tu compraria algumas, né, mas alugando tu podia ir na locadora de 2 em 2 dias, alugar e jogar. Então tinha muito esse costume. E também começou a surgir aquela outra modalidade que era tu ir na locadora e jogar na locadora, né? Tu pagava um valor pra jogar 1 hora, 2 horas, né? De um game ali com os jogos que tu escolhia, né? Tinha essa vivência aqui no Brasil, pelo menos. Vocês passaram por isso também? Legal tu ter citado, justamente porque, assim, né, a gente tem o fim daí dos arcades, os fliperamas vão entrando em decadência e as locadoras vão ascendendo, né, cara? Todo bairro tinha uma locadora, assim, e, pô, eu não ia muito jogar na locadora porque meu pai não gostava, ele era meio avesso à ideia desse filho ficar jogando em locadora, ele preferia que a gente jogasse em casa. Só que como o videogame sempre foi uma coisa muito elite, né, muito elitizada, no fim, assim, ele comprou um Super Nintendo pra nós, mas a gente vivia do aluguel de fita. A gente ia pra locadora não pra jogar, mas ele sempre deixava, ó, chegou sexta-feira, pode alugar 2 jogos, e aí devolve na segunda, sabe? E a gente ia vivendo desse aluguel, que era o que dava pra fazer, porque os jogos eram muito caros, né, cara? Mas é muito isso. Tu teve essa cultura também, Leandro, de alugar fita e tudo mais? Sim. Eu também, nessa época, comprar uma fita original era muito caro. Então, às vezes, meu pai chegava com uma fita pirata, né, em casa. E as fitas piratas, às vezes, não gravavam jogos. Então, às vezes, tinha que jogar e deixar o videogame ligado por horas e horas, dias ligado o videogame, para não poder desligar, para não perder todo o conteúdo lá de jogo que tinha feito, né? Mas com certeza ia nas locadoras e, tipo assim, era difícil achar um horário livre às vezes, porque a gurizada toda ia jogar, né?
Então, assim, tu via, assim, era uma galera jogando. E começou a ter vários videogames, né? Aos poucos começou a ter uma diversidade ali, tu podia escolher. Mas com certeza, isso. Eu ia lá, o mais prático realmente era tu alugar um jogo para jogar em casa lá e devolver e talvez realugar ele de novo, caso não tivesse acabado, né? Então, essa época, assim, era uma maravilha, né? Não tinha preocupações, a gente podia jogar à vontade, né, pessoal? Agora tu falou, é muito isso, cara. A gente alugava fita e tinha aquela missão de terminar o jogo em 2 dias, sabe? Porque senão, porra, não tinha save porque era pirata ou alguém ia gravar em cima do teu jogo e tu ia perder aquilo ali. Então tu tinha a missão. E como os jogos eram difíceis naquela época, né, cara? Meu, tu ia jogar um Contra, tu ia jogar um Castlevania, tu não conseguia passar da segunda fase, velho, já dá vontade de chorar, meu. Tá? Até hoje é mega difícil esses jogos. Sim, então, e chorar de raiva, né? E aí largava uns palavrão, e aí a mãe já começava com as teorias, né? De que esses jogos aí deixam as crianças estressadas e coisa do demônio. Cara, que época, né, cara? Era muito irado. Tu falou o Contra era difícil pra caramba, né? Eu me lembro que eu cheguei a zerar, mas depois de muitas mortes, depois de praticamente decorar assim, as fases, né? Sim. O Contra 3, Alien Cara, Wars. E também uma coisa que acontecia na época muito, não sei se acontecia com vocês, né? Mas aqui aí acho que a infância é mais de pobre, né? Assim, cara, começava a dar problema nas fitas, aí tinha aquelas manhas de assoprar a fita, ou eu colocava às vezes umas coisinhas pra prender a fita ali na entradinha do console, pra a fita ficar firme, começava a ficar uma coisa bagaceira. Às vezes a mãe passava na frente e derrubava o game, né? Porque passava na frente dos fios, e aí perdia todo o save. Eu lembro uma vez eu jogando, tava muito na finaleira de um Mega Man, eu acho que era, e o meu irmão deixou a bola bater em cima do console, assim, e reiniciou o jogo. Cara, que raiva que dava, mas era difícil. E uma história também muito legal, uma vez que eu e o amigo, a gente tinha que devolver, aí acho que mais ou menos o que tu falou, a gente tinha que devolver o Mega Man X2 pra locadora, a locadora ia fechar, e a gente tava no último chefe, cara, assim, morrendo e suando, assim, tinha que sair de casa pra levar a fita, e o pai incomodando o pai do guri, assim, vamos lá, tem que ser agora, não vou pagar multa. E aí a gente virou, assim, na última hora, assim, sabe, aquela coisa gloriosa, assim, parece filme de sexta tarde, né? Sim, emoção, muito louco, cara, muito cara, louco. e hoje em dia é impossível tu, se tivesse, né, alugar um jogo pra tentar acabar ele no final de semana. Os jogos hoje são o quê? 80 horas, mais do que isso, então tu leva um tempo jogando, se não dá pra parar tudo que tá fazendo da tua vida e te dedicar exclusivamente a um jogo. Então, por isso também que as locadoras aí não estão cada vez, acho que praticamente não existem mais, né? É bem raro, cara, é bem raro ter locadora de bairro aí, e justamente por isso, né, cara, pô, tu tem um jogo de 80 horas, naquela época tu tinha um jogo que tinha 6 fases, mas tu levava uma vida pra conseguir passar daquelas fases, pela dificuldade, né, então cabia mais na locadora, hoje já não tem mais tanto espaço, então já é meio que esperado que essas locadoras fossem sumir, as pessoas mais com videogame em casa, e isso foi desaparecendo, né? Então... Marcelo, antes da gente seguir pro próximo tópico, só uma pergunta que me ocorreu aqui, se for rápido de responder, se não deixa, mas foi a Nintendo que trouxe os Street Fighters? Foi ela que trouxe? Tu tem essa informação ou não, nada a ver, ela só absorveu ali uma franquia? Não foi o Nintendo mesmo que trouxe o Street Fighter, né? Ele saiu no arcade, o Street Fighter 1 saiu no Nintendinho, no arcade, mas não fez sucesso. Quando saiu o Street Fighter 2, cara, foi um estouro, assim. E a galera gostava de jogar no arcade porque ele era mais fluido, o gráfico era melhor, porque o hardware do arcade permite isso, né? Mas, cara, a Nintendo fez um trabalho de cinema ali pra conseguir compactar aquilo num cartucho. Cara, quando o Street Fighter 2 chegou, então, meu Deus do céu, cara, foi um sucesso, assim, um dos jogos de mais sucesso lançado de todos, e realmente, a Nintendo foi o carro-chefe em trazer esse jogo pros consoles, né, cara? Até hoje aí, pô, esse jogo tem fãs que são, assim, fanáticos demais, né, meu? E não é pra menos, né, cara, o jogão. Aí, Sim, mas o reinado da Nintendo, né, não ia durar, não é prevalecer somente para ela, porque as outras empresas começaram a enxergar com bons olhos, né, que também queriam lucro. Começou a surgir Sega, PlayStation. O que tu pode nos dizer aí, Marcelo? Teve muita treta entre as empresas ou não? Cara, teve muita treta, porque a Nintendo, ela tava monopolizando o mercado, essa é a real. A Nintendo monopolizou o mercado no final da década de 80 ali, e eles estavam muito arrogantes, cara, eles não aceitavam nada, o valor deles era muito alto. Quando eles botavam um stand dentro de uma loja, eles garantiam que as outras empresas não teriam espaço para colocar dentro das lojas também os jogos, né? Olha que loucura, né?
Exato, cara. E aí a galera começou a pegar um nojo da Nintendo. Ela criou em 88 uma revista, a Nintendo Power. Cara, e a Nintendo Power ela existiu até 2012, cara. E ela vendia loucamente por aí. A gurizadinha, eles criaram até uma linha de telefone pra gurizadinha ligar pra pedir dica de jogo. Ah, não tô conseguindo passar da fase 2 aqui. Daí os caras lá recebiam dinheiro pra explicar pra gurizadinha. Então até isso eles expandiram, assim. Massa. Ninguém, a Nintendo era intocável, assim, sacou? Só que aí, velho, surge a SEGA. A SEGA já estava no mercado desde a década de 80 ali, né? Investindo em consoles lá no Japão, mas ela não conseguia crescer, porque assim, eles criaram um personagem para combater o Mario, que era o Alex Kidd. Só que, cara, não deu certo. O Alex Kidd, ele não tinha um charme assim que o Mario tem, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer o Alex Kidd. Sim. Joguei no Master System, né? No Master System eu joguei Alex Kidd. Era legalzinho, era divertido o jogo, era gostosinho de jogar. Mas de fato não chega aos pés do Mario, né? Não tem como. Não chega. Era legal, mas não tinha a simpatia do Mario ali. Toda a família Mario Bros que se construiu, né? Exato. Eu tenho um carinho especial pelo Alex Kidd, que o meu primeiro videogame foi o Master System e o Alex Kidd vinha na memória. Mas assim, não tem como, né, comparar, né, velho? Aí eles contrataram um cara chamado Tom Kalinske, velho, lá na SEGA, na década de 90, e o Tom Kalinske, ele era meio que lendário no mercado de brinquedos, porque ele foi o cara, o CEO, que reavivou a Barbie na Mattel, ele foi o cara que criou a linha de brinquedo do He-Man, então assim, ele é um cara que sabe o que tá fazendo. Quando ele foi pra SEGA, ele falou, tá, eu vou fazer, vai ser do meu jeito, quero um personagem novo. Ele ordenou toda a criação, tanto que veio a ser o Sonic, né, cara? E aí, ele quis seguir um outro caminho dentro da SEGA, e esse caminho foi um caminho que, tipo assim, eles queriam ter um videogame mais para adolescente, porque eles entendiam que a Nintendo tinha um foco muito para criança. Falaram, cara, Mario é legal, mas é muito infantil. Vamos focar no videogame para adolescente. Aí eles faziam propagandas na televisão, sempre criticando a Nintendo, colocando uma criancinha jogando a Nintendo e do lado um cara ali, um metaleiro ali, um adolescente, né, com skate, com guitarra e tal, jogando. Fala, não, o legal é quem joga Sega, criança joga Nintendo. Eles começaram a focar nisso daí, cara. Enquanto Mortal Kombat saiu, o Mortal Kombat saiu, a Nintendo proibiu o sangue nele. Já o Mega Drive lá falou, não, o nosso tem sangue, vai ter sangue sim, porque a gente é adulto, isso aqui é videogame legal e a gente não vai esconder o sangue, não. Então, assim, deu muito certo essa linha que o Tom Kalinske e a SEGA levou para ter um videogame mais adulto, assim, cara. Deu muito certo, então a Nintendo sentiu o baque quando o Mega Drive, né, no Japão, e aqui na América ele era conhecido como Genesis, começou a crescer muito, cara. Muito, muito, muito. Eu lembro até hoje que quando eu tinha um Super Nintendo, o meu vizinho tinha um Mega Drive, cara. Né, tinha o Mega Drive com Echo, The Dolphin, Golden Axe, mas a galera, no fim do dia, apesar do grande crescimento das vendas do Mega Drive, a galera ainda preferia, no fim do dia, a Nintendo pelos exclusivos. Mega Drive é legal? Mas não tem Donkey Kong, não tem Star Fox, né? Não tem Mario, não tem Metroid, não tem Zelda. Faz falta, faz diferença, sabe? Eu sei que tem muita gente que é extremamente fã de Sega, muito mais do que a Nintendo, por causa dessa década, do início da década de 90, quando o Nintendo foi perdendo um pouco o mercado por desenvolvimento da Sega. E aí, uma outra empresa que estava surgindo nessa época, no mundo dos jogos, procurou a Nintendo para fazer um acordo com eles, né, de lançar um novo videogame, depois do Super Nintendo, da era 16 bits, que fosse com CD. A Nintendo olhou e falou, não vão. Fizeram um protótipo, lá. Esse protótipo foi encontrado em 2015 ainda, inclusive encontraram o protótipo de um Nintendo CD. Os caras falaram, não vai ser legal, já era. Eles foram atrás da SEGA olhou e falou, não quero videogame com CD, né, não quero expandir aqui, vamos pensar outras formas. Aí essa empresa, que é a Sony, falou, então a gente vai fazer o nosso próprio videogame, né. Cara, aí, assim, explodiu, né. Vamos parar para pensar, tipo assim, em números, só para vocês terem ideia. Quando o Play 1 foi lançado, ali em 97, se não me engano, 96, 97, o Play 1 vendeu 110 milhões de cópias, tá, ao longo da vida dele. O Nintendo 64, que foi criado pela Nintendo para combater o Play 1, vendeu 30 milhões de cópias. Tipo, olha a diferença aí, sabe? É um terço, né, cara? É menos até, na verdade, que um terço, né? Então, assim, a Nintendo na década de 90, com o desenvolvimento da Sony e da Sega, ela sentiu muito o baque ali, e aos poucos ela foi perdendo o mercado, ela teve que se reinventar, né? Mas essa treta Nintendo e Sega, eu até indico um livro de um cara chamado Blake Harris, se eu não me engano, é um livro chamado A Guerra dos Consoles.
Ele trata justamente da história desse confronto na década de 90 entre Sega e Super Nintendo. Vale muito a pena, muito legal. Cara, que loucura isso, né? Porque do NES eu fui direto pro Nintendo 64. Tive muita resistência, assim, pra ir pro PlayStation. Hoje, só jogo PlayStation, né? Não existe. Xbox, então, eu nunca consegui gostar de Xbox, sabe? Então, eu tive muita resistência pra ir pro PlayStation porque eu era muito apegado a Nintendo. E daí, quando chegou o 64, cara, eu achei muito revolucionário, porque daí tem o jogo que eu amo, é um dos meus top 3 da minha vida, assim, que é o Zelda, o Ocarina of Time lá. Cara, que jogo sensacional, sabe? E aquele controle do 64 que parecia uma pata de dinossauro gigantesco lá, mas se adaptava a tua mão ali, tinha as alavanquinhas lá, tudo. E tinha o Mario 64, vinha o Mario Kart. Cara, que sensacional, sabe? O Nintendo 64, eu ficava muito feliz jogando ele, assim. Bons momentos da minha vida, principalmente com Zelda. Cara, que carinho especial eu tenho pra esse jogo, assim. Que trouxe o Zelda, assim, pra uma dimensão ali 3D mesmo, né? Muito louco, cara. Cara, eu concordo demais contigo em relação ao Nintendo 64, porque esse é um videogame que eu defendo, né? A gente olha para os números, a gente vê que foi um fracasso, muita gente fala, porque o Nintendo 64 é ruim, o controle é ruim, os jogos são ruins, o gráfico é ruim, fala, pera aí, cara, tem tanto jogo lendário, velho. Pô, Zelda Ocarina of Time é considerado por muita gente, como o Leandro, inclusive, né? Os jogos, possivelmente o melhor jogo já feito. Nós temos o Zelda Majora Mask, nós temos o Pokémon Stadium, cara, Pokémon Snap, Super Smash Bros. Foi a primeira vez que saiu um Super Smash, foi pro Nintendo 64. Os meus filhos amam o Super Smash Bros. Eles jogam quase todos os dias aqui no computador, em emulador. Imagina. E, ô Marcelo, deixa eu só entrar junto aí, 007 contra Goldfinger, ou GoldenEye. GoldenEye. Cara, que jogo, esse jogo aí foi um jogo que marcou, acho que os jogos em primeira pessoa de tiro, né? Foi o jogo que abriu as portas pra isso, né? E é um jogo que era muito massa de jogar também, não só o modo história, mas também o modo de jogar com a galera, com 4 controles, né, dividir a tela em quatro pedaços, e a gente era feliz numa telinha de 20 polegadas dividida em 4 quadradinhos, cara, olha só. E a gente se divertia, cara, juntava ali a gurizada na casa de alguém, ai de quem pegasse ali uma Golden Gun, né, que matava com um tiro só. Cara, que jogo, marcou a época, assim, aqui no bairro, assim, então era um videogame muito divertido, cara. Ele marca a época, né, o GoldenEye, e ele também é o marco inicial ali dos multiplayer, né, cara? Multiplayer em primeira pessoa, né, cara? Então, pô, tu jogava mina de aproximação dentro dos dutos de ventilação, daí o cara passava lá e morria. Pá, cara, é genial, assim, meu. Então, sim, eu defendo o Nintendo 64. Muita gente trata como Play 1 vendeu muito mais. Tudo bem, vendeu muito mais, mas o 64 também tem seus méritos, tem seus jogos que marcam até hoje, né, cara? E ainda hoje eu gosto de jogar Mario Kart e Super Mario 64 também. Mario Kart 64 e Super Mario 64 são jogos bem divertidos, bem gostosinhos de jogar. Agora, o Play, eu acho que ele teve esse avanço muito grande, acho que muito também pela questão do custo-benefício, né, Marcelo? Era muito mais barato tu adquirir os CDs, né? Do que as fitas, né? Cara, eu comprava joguinho piratinha de Play a 5 pila nos camelô, velho, né? Assim, 2 por 5, 3 por 10, sabe? Uns negócios assim. E tu comprava, né, velho? E o Play, ele era muito mais barato que o Nintendo 64. Além dos jogos serem mais baratos, o console também, né? Tem aquele momento lendário lá da E3 no início da década de 90 em que o diretor da Sony subiu no palco, só falou o preço do Nintendo. Porque enquanto do PlayStation, porque enquanto a Nintendo e a Sega estavam vendendo seus consoles a $399, a Sony foi lá e falou, o nosso é muito melhor, é com CD e é 299. Então ele só subiu no palco, falou 299 e desceu. Falou, cara, pra mim é o suficiente, é muito mais barato, vocês vão ver como é melhor. E aquilo ali foi, querendo ou não, a ascensão da Sony no mercado dos jogos, né? Sim. E até vou discordar um pouquinho do Leandro que o controle do 64 é um controle que eu tive dificuldade, assim, é claro que a gente se adapta, como qualquer jogador de videogame a gente se adapta, mas pra mim, assim, é um controle que não deu muito certo, na minha opinião, eu não gostei tanto dele, assim, né. Claro, ele ainda era um pouco melhor que talvez do que o Super Nintendo na questão do ser mais ergonômico, né? Tu encaixa a parte de trás gordinha, assim, melhor na mão, né? Mas o fato dele ter tantos botões e alguns botões mais centralizados, eu achava um pouco mais complexo, assim. Aqueles botões do conjunto C, né? C1, C2 ali que tinha no canto direito do controle.
que era um pouquinho mais complicado. Agora, o 64, eu me lembro que ele tinha trazido, depois a Nintendo também, a Sony também fez isso, né? Não sei qual fez primeiro, mas eu me lembro que o 64 foi muito massa o Rumble Pack, né? Que era aquele aparelhinho que tu colocava atrás do controle e que permitia a vibração do controle, né? Eu me lembro que eu descobri isso primeiro no 64, não sei se a Sony já tinha lançado. Aí a Sony depois lançou e melhor, né? Porque daí não precisava do aparelho, né? Ele já tava... DualShock. O DualShock que já era o próprio controle e já carregava no próprio controle. Isso, exatamente. Não. Mas realmente, a Nintendo sempre buscando inovar, né, cara? Mas a minha única crítica grande pra Nintendo 64 ali realmente era o controle, cara. Eu não gostava do controle, não conseguia, né? Como o Leandro falou, ele parece uma pata de dinossauro, eu não sabia segurar aquele controle direito, era cheio de botão atrás, na frente. E era o meu único problema, assim, com o videogame, cara. Mas até hoje eu tenho um carinho enorme por ele, cara. Só pra falar que eu falei que eu achava legal o controle, só o formato dele, nunca falei que era barbado utilizar ele, tá? Ergonômico. Me defendendo aqui, tá? Só. Mas, assim, do 64, depois o Play me conquistou, trouxe os jogos de terror, né? Beleza, fui pro Play, pensei que nunca mais ia voltar pra Nintendo, até que a Nintendo, então, lança o Nintendo Wii, que, cara, revolucionário daí. Tinha um controle que era um controle remoto, tá ligado? Podia jogar jogos de tênis, como eu já falei no off com o Marcelo, era um jogo mais familiar, tu podia chamar teus pais pra jogar, tu podia chamar criança pra jogar, tu te reunia com amigos, fazia uma festa, bebendo ali, jogando, te divertindo, às vezes errava o controle, quebrava a TV, normal, acontece em qualquer família isso, né? Muitos vídeos no YouTube, né? Muitos vídeos Sim, no YouTube disso acontecendo. Muita gente. Então, recomendação, não beba antes de jogar Nintendo Wii. Mas, cara, tinha lá o Mario Kart. Cara, era sensacional o Nintendo Wii. Me diverti muito, mas também... O boxe a gente ficava cansado, suando, lembra? Nossa, era muito divertido. Só que por um curto período, né? Porque depois tu acabou meio que enjoando, sabe? Fazendo tantos exercícios, não vinha jogos revolucionários pro Nintendo Wii, era aquele negócio mais familiar mesmo, sabe? E daí, desde o Nintendo Wii, teve uma parcela muito boa na minha vida, mas depois do Nintendo Wii, fui pro Play lá, fiquei nesses jogos mais malucos aí. Não, mas essa é uma boa lembrança, né? Cara, porque o Wii, ele serviu justamente pra, né, revolucionar o mercado dos games e mostrar que a Nintendo, ela tava mais viva do que nunca, né, cara? O presidente da Nintendo nessa época é possivelmente o cara mais querido pelos gamers, assim, que é o Satoru Iwata, e dava pra ver que ele era um cara que gostava de jogar, ele não tava lá só pela questão do executivo, da burocracia, ele era um cara que, sim, entendia o mundo dos jogos, e ele... foi o cara que meio foi o cabeça que desenvolveu o Wii, cara. E, pô, a gente sempre dessa geração do Wii, a gente só lembra do Play 3 do Xbox, né, cara? Do Xbox 360. Só que assim, o Wii, enquanto ele vendeu 100 milhões de cópias, o Play 3 vendeu 87, cara. E o Xbox 360 vendeu 84. Ou seja, o Wii foi o grande campeão aí. Porque ele conseguiu, né, trazer um videogame que era divertido e ele trouxe aquilo que havia meio que morrido com o Play 1, com o Play 2 e com o Play 3. Não se engane, não tô criticando, na verdade, você sabe que eu sou sonista ao extremo, tá? Eu sou fã da Sony, mas assim, são jogos que tu joga sozinho, cara. Ali aos poucos foi morrendo jogos multiplayer e tudo mais, foi meio que perdendo jogos mais adolescentes e mais adultos, né, Marcelo? Isso, exatamente. A gente foi perdendo aquele jogo mais casual, mais divertido, não tanto da campanha, né? A Nintendo meio que assim... ela veio pra mostrar, fala, não, cara, os jogos eles têm que ser divertidos também, ela tem que servir pra conectar as pessoas da casa e os amigos, não se preocupa tanto com gráfico, se preocupa mais com a diversão do negócio, e essa é uma grande marca da Nintendo até hoje, né, cara, e o presidente da Nintendo naquela época focava muito nisso, então, assim, o Wii veio pra provar que não, cara, os jogos eles não precisam ter gráficos de última geração pra ser bom, ele tem que ser divertido, né, então... E funcionou demais, então, né, os números falam por si, o Wii é um videogame muito querido por muita gente. Eu, inclusive, comprei tardiamente um Wii, eu comprei há uns 2 anos atrás, assim, pensando em jogar com os meus filhos, pensando, assim, nessa oportunidade, porque eu costumo emular muitos jogos no computador, de várias plataformas, assim, dessas retrô, né, que eu quero revisitar ou mostrar para os meus filhos, mas o Wii não ia ter a mesma sensação, né, o Wii, o legal é a mobilidade dos controles, né. Então, num certo momento, até uns 2 anos atrás, foi bem no iniciozinho da pandemia, eu comprei um Wii pra gente jogar aqui em casa e as crianças amaram, assim,
jogamos eu, meus filhos, né, que são pequenos ainda, a minha esposa. E só uma curiosidade legal, né, que quando o Leandro comprou o Wii dele, nós já estávamos já tava uma amizade forte já. Eu me lembro que eu já tava nessa época me escalando na casa do Leandro para jogar o Wii, né? O Super Nintendo eu me escalava na casa de outros amigos na época, mas o Nintendo Wii já fui patrocinado pelo Leandro. Eu me lembro o dia que ele comprou, me lembro que a gente jogava lá, a gente jogou até alguns que a gente jogava no fliperama que eu amava, que até acho que fui eu, talvez tenha pedido pra gente comprar, que era o The House of the Dead, lembra, Leandro? Que é aquele jogo de tiro que é muito massa de jogar no arcade, né? E a gente pôde, daí, claro, com continues, poder zerar o game, né? Daí no Nintendo Wii. Sim, o intuito de comprar o Wii era reunir de novo a gurizada, reunir a família, que era um videogame de fácil pra tu botar ali e escolher um jogo qualquer pra gente ficar brincando, sabe? Com a gurizada, assim. E realmente, esse do House of the Dead aí foi uma indicação do Diegueira e a gente aproveitou demais, né? Mas passando do Wii, daí a gente vai então pro Nintendo Switch, que daí eu não joguei, né? Não sei se o Diego chegou a jogar, mas o Marcelo já falou que tem, né? Então o Marcelo é a pessoa mais indicada aí pra comentar sobre isso, né, Marcelo? A gente até passa, de certa forma, a dar uma pulada no Wii U, né, cara? Porque depois do Wii teve o Wii U, que foi uma tentativa da Nintendo ali de fazer... Cara, não deu certo. Até hoje ele é considerado o maior fracasso da Nintendo, assim, né? Em termos de console, não vendeu bem. Mas de vendas, né? Em termos de vendas, porque ele é muito parecido com o Wii, né? Não tem quase nada de inovação, só né? o controle dele, que tem a telinha, tu pode jogar pelo controle, mas assim, cara, não deu lá muito certo, a galera não aceitou, não vendeu bem, não teve lá jogos muito marcantes, era um videogame caro, com jogos caros, mas enquanto a Nintendo tá lançando esses consoles, ela tá voando também no mercado de portáteis, né, cara? Pô, saiu o DS, como eu já comentei, o videogame mais vendido da história, em 2010 saiu o 3DS, né, cara? A gente saiu lá da época do Game Boy, em 89, Game Boy, depois Game Boy Color, depois Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, DS, 3DS, e aí a gente chega no saudoso, né, e maravilhoso Switch, cara, que o Switch veio em 2017 para provar que, assim, a Nintendo tá mais do que viva no mercado de consoles em 3 anos, cara, só pra vocês terem ideia, entre 2017 e 2020, o Switch vendeu cerca de 70 milhões de unidades, cara. E isso é mais do que o Nintendinho vendeu na década de 80 inteira, cara. Então, assim, é uma empresa que, cara, ela é muito, muito forte, assim. E o Switch é um videogame que inova, porque tu pode jogar na TV, tu pode jogar, sabe, quer jogar ali no portátil, no trem, tu pode jogar, quer jogar com os amigos, tu pode jogar, dá pra botar várias pessoas jogando ao mesmo tempo, né, cara? Esse videogame eu acho ele, assim, maravilhoso, meu, ele tem tanto jogo bom, cara. Ele trouxe os jogos do Wii U pra dentro dele, trouxe os jogos do Wii Remake pra dentro dele. Ele tem pra mim, eu acho que é o meu jogo favorito da Nintendo, que é o Zelda Breath of the Wild. Eles têm pra ele ali, um jogo maravilhoso. Então, eu acho que o Nintendo Switch ainda tem muita... Cara, nós estamos em 2022 e eu acho que ainda tem muita gasolina ainda pra fazer esse videogame andar, cara. Ele é muito bom. E esse videogame aí a Nintendo conseguiu juntar, né, duas coisas que ela sempre fez bem, né, que é a inovação e os jogos divertidos, casuais, gostosos de jogar, assim, que não se preocupam tanto com o gráfico, apesar de que eu acho os gráficos de Wii muito bons, né, mas a proposta não é fazer uma coisa realista, é fazer uma coisa divertida, bonita, então não precisa ser um gráfico, assim, de um Silent Hill, um gráfico de um Resident, não é isso, né, é gráfico colorido e tal, mas ela também reúne com seu talento e sua história com os portáteis, né? E aí faz o primeiro videogame ali que, de fato, é ao mesmo tempo um console residencial e também é um portátil, né? Os outros, assim, mais é uma compatibilidade que vai existir, assim, mas não é o mesmo videogame, né? A Sony, por exemplo, né, não chegou a fazer isso em nenhum momento. Ela até tem o PSP, depois o PS Vita, mas eles são consoles à parte, né? Eles não vão ter tanto um intercâmbio, assim, tão fácil e direto quanto é o intercâmbio que existe ali entre a jogabilidade numa TV ou na própria tela, né, com o portátil que o Nintendo Switch gera. Eu ainda não joguei o Nintendo Switch, mas eu acompanhei muito junto com meu filho, que ele é muito fã, das lives do Edu, BRKS, né, famoso gamer, streamer, né, no YouTube, ele jogando e streamando ali pra gente o Mario Odyssey, né, e, cara, que jogo lindo, né, o Mario Odyssey, que jogo maravilhoso, assim. Eu joguei apenas emulando aqui o New Super Mario. Na verdade, o New Super Mario eu joguei junto com o Leandro lá no Nintendo Switch, a gente jogou um pouquinho, né, o New Super Mario Bros. Joguei um pouquinho o New Super Mario Bros. U,
que é apenas uma pequena variação, não muda quase nada. E depois joguei o Mario 3D World, que daí eu acho que é do 3DS, se não me engano, não tenho certeza, mas é um muito legal, muito gostoso de jogar também. Mas o Odyssey, cara, tá incrível, que jogo espetacular, né? O lance ali do chapéu e aquelas multipossibilidades do chapéu, podendo assumir o controle de vários seres e objetos, né? No final até Sim. o próprio Bowser tu consegue controlar com o chapéu, é muito louco. Exato, não, esse jogo tá lindo em todos os sentidos, a música dele, a jogabilidade, os gráficos, ele é muito bonito, cara, é um jogo que se tu for querer pegar todos os colecionáveis, tu vai passar uma vida jogando ele, né, e eu tava vendo aqui agora os números, né, cara, só pra trazer pra nós aí, tipo, o Switch, ele cresceu tanto, cara, que ele já desbancou o PlayStation 1, cara, né, a gente tem o PlayStation 1 como um dos videogames mais vendidos da história. E agora ele chega no top 5, em 2022, ele chegou no top 5. Em primeiro tá o Play 2, em segundo tá o Nintendo DS, em terceiro tá o Game Boy, em quarto tá o Play 4 e agora ele chega em quinto. O Nintendo Switch ultrapassa o PlayStation, né? Então, olha a força que a Nintendo tem, né, cara? Então, isso esse ano ainda, né? Então, pô, as ações desses caras estão lá nas alturas, eu creio que esses caras estão lá nas alturas, e merecidamente, cara, né? Então, quanto tu segura o console, tu cuida da tua marca, pra ver o que tu vai lançar, não tem outro caminho, né, cara? A não sei esse sucesso estrondoso que eles fazem até hoje, né, mano? Ei, Marcelo, e só mudando de assunto, tu acha que o Play 5 vai ter, assim, potência pra chegar aí num top 5 de vendas? Ah, cara, assim, a Sony vende muito, né? Mas eu acho que por causa da pandemia, cara, eu acho que não sei se chega lá, viu? A Sony teve uma escassez muito grande de peça aí na produção do Play 5, começou a faltar, e aí a Xbox tá investindo muito hoje também, a Microsoft tá investindo muito, né, cara, no desenvolvimento Xbox com Game Pass. Muita gente migrou pra Xbox, fazendo então com que as vendas do Play diminuísse, cara. Play 5 é um baita videogame, tá? Mas eu não sei se ele vai ter um grande número de vendas a ponto de chegar até o top 5 vendas mundiais da história, assim. Não sei se chega. Se isso acontecer vai ser mais pra frente, né? Porque agora a gente tá num período de inflação muito grande, com a escassez de peças, o preço ainda só por esse motivo, né? Questão de oferta e demanda, o preço vai lá no topo, e aí tu tem a Xbox que lançou a opção um pouco mais econômica do Xbox Series S, né? Que é um pouco mais reduzido e não perde tanto em opção, aí a galera vai percebendo ali que pode se divertir com esse, e o Play 5 vai perdendo assim o momento de venda, né? Ele talvez exploda em algum outro momento que a gente possa sair um pouquinho dessa crise econômica, também a questão das peças possa se resolver, e aí tenha um preço mais competitivo, consiga lançar alguns exclusivos assim que realmente impactem bastante, mas até a própria possibilidade de jogar no computador hoje em dia, assim, o mesmo jogo, às vezes com um processamento muito similar ao processamento da engine do Play 5, né? Às vezes acaba dificultando, né, essa explosão de vendas, né? Com certeza, porque muita A gente Nintendo não tem isso, né, Marcelo? A Nintendo, os jogos da Nintendo dificilmente tu encontra os jogos deles numa Steam da vida, né? Eu nunca encontrei jogos da Nintendo na Steam, assim, jogos, pelo menos os exclusivos ali, por exemplo, do Mario, né, que eu queria às vezes pegar pro meu filho pra gente jogar, não consigo. Aí tentei uma vez emular um Switch aqui no meu computador nem é fraco, meu computador até que é uma máquina forte, mas não consegui emular um Switch aqui, não conseguiu fazer a emulação legal, ficou totalmente trancado o jogo, assim, né? Então, isso favorece a venda, né? Aí, poxa, tu quer muito jogar, né? Eu já tive muitas vezes a beira de comprar um Switch por causa do Mario Odyssey pra jogar com meu filho, assim, sabe? Agora um Play 5 eu não sinto tanta falta, porque os jogos que eu quero jogar, muitas vezes eu vou encontrar eles em algum momento na Steam, ou encontro algum parecido, enfim. Então, Exatamente isso. tem isso, né? A exclusividade da Nintendo faz com que as pessoas corram atrás dos jogos dela, né, cara? Tipo, vou querer jogar Pokémon Arceus, né? Vamos pegar a série de jogos Pokémon, cara. O Pokémon que saiu lá pro Game Boy, o Pokémon Red e o Yellow, são RPG, chegou a sair no livro de Records, como o RPG mais vendido da história, cara. Esse eu jogava demais. É muito bom, né? Era maravilhoso, né? Maravilhoso, cara. Maravilhoso. E aí, assim, sabe? Não tinha outro lugar pra jogar. Onde tu ia jogar? Tem que ser no Nintendo. Agora saiu pro Switch o Pokémon Arceus. E a galera que não tem o Switch muita gente falou, cara, vou comprar um Switch só pra jogar esse Pokémon aí, porque tu não vai encontrar outro lugar pra jogar, né? Então é isso. Marcelo,
Tem outra, né? O jogo Pokémon GO, que, ok, já passou um tempo dele, mas ainda tem bastante devotos, né? Eu joguei Tem. alguns tempos, eu joguei acho que uns 2 anos, assim, logo que foi lançado. Depois acabei não jogando mais, mas era muito legal de jogar e tinha uma comunidade bem forte, bem fã, assim, ao longo do mundo, né? Porque como ele é um jogo que tu precisa muitas vezes de amigos pra jogar, pra, por exemplo, derrotar os grandes chefes nos ginásios, né? Tu tem que ir no horário que o chefe tá lá no ginásio com pessoas lá naquele local, né? E pra fazer a batalha e tal. E aí chegou o momento que a Nintendo começou a criar algumas possibilidades de upgrades pro Pokémon GO, mas em parceria com o Nintendo Switch. Então algumas coisas tu precisa que alguém tenha o Nintendo Switch, ou tu precisa ter, para que tu possa fazer ali uma conversão entre os dois jogos, para que tu consiga uma evolução no Pokémon GO. Algumas possibilidades de alguns personagens, alguns ovos, algumas caixas especiais, só fazendo ali, acredito que não era o, o Arceus, como tu falou, acho que era Aham. era o outro, como é que era? O Eevee, Pokémon, não me lembro agora o nome do que tinha antes, mas Eu lembro. É que saiu muito Pokémon pro Switch, né? Saiu um antes. o Eevee, saiu o Pikachu, né? Saiu É o Eevee. o Eevee, tá. Eevee, Isso, e aí era isso, então aí eu me lembro de um pessoal dessa época, assim, logo que eu tava parando de jogar ainda, mas eu acompanhava no grupo do WhatsApp o pessoal falando, comprei um Switch, galera, tive que comprar porque eu precisava evoluir aqui o negócio, comprei, aí a galera toda ia pra casa dele lá pra fazer a evolução e tal. Não, tudo vira, no fim do dia, tudo vira receita pra Nintendo, né, cara? Até quando tu citou o Pokémon GO, achei interessante pelo seguinte, porque em 2016 a Nintendo entrou no mercado de jogos no celular, e, cara, agora em 2022 eles acabaram batendo a receita de 1,8 bilhões de dólares, cara, só em jogo de celular, velho. Pokémon GO, Fire Emblem, que é Heroes, né? Tem um outro jogo que eles lançaram, o Mario, o Kart, o Super Mario Run, né? Então em 2016, como se já não bastasse os consoles da Nintendo, ainda surge também, né, no mercado mobile. E, cara, deu muito certo, cara. Deu muito certo, assim. Então os caras cresceram mais ainda, né? Fazendo com que ela se consolide como empresa de jogos mais respeitada e mais monstruosa pelo mundo. Há pouco tempo atrás, uns anos atrás, inclusive, o Shigeru Miyamoto, que é um dos criadores da Nintendo, né? Não da empresa, mas um dos desenvolvedores de personagens lá dentro, ele acabou ganhando um prêmio do governo do Japão por ter ajudado a expandir a cultura japonesa pelo mundo, né, cara? E veja como isso é uma realidade, porque quando a gente fala em Nintendo hoje, ou a gente fala em Japão, cara, Nintendo é uma das primeiras palavras que vem na cabeça, né? Querendo ou não, a gente falou em Nintendo, falou em Japão, Nintendo. Falou Nintendo, lembrou do Japão. Então, são duas coisas que andam juntas, né? Olha como uma empresa cresce tanto a chegar a esse ponto, né, cara? Chegar nesse nível, assim, é uma coisa inacreditável, né? Mas também, já é 133 anos de estrada, né? Não é de ontem. Sim, e se tu fala Nintendo, tu relaciona direto com o Mario. Tu tem ali um personagem, ou personagem Nintendo. Tu fala de Sony, PlayStation, tu não lembra, assim, claro que tem jogos icônicos, tu vai pegar aqui God of War, Horizon, vai pegar The Last of Us, né, então, mas Crash. Não tem o personagem, né, Crash também. Seria o mais próximo, assim, mas ainda não chega perto. Isso não se compara, né, cara? Não se compara. E se a gente tivesse que pegar, assim, de todos os jogos da Nintendo, assim, que vocês já jogaram na vida de vocês, independente de qual geração for, se vocês tivessem fazer um top 3, assim, pra jogar só eles o resto da vida, o que vocês escolheriam? Assim? Cara, que difícil isso. Tipo assim, acho que eu iria nos clássicos, né? Zelda, né? Bota todos os Zeldas num saco. Eu quero jogar o Zelda da Switch aí, agora que tu falou. Dizem que é o melhor, né? Ele é maravilhoso. Breath of the Wild é muito. E aí eu acho, cara, daí tem que botar irado. Donkey Kong. Donkey Kong, sensacional. Todos os Donkey Kongs. E Super Mario World, né? Mas, tipo assim, deixa vocês falarem. Deixar o Diego vocês falarem, depois quero falar 3 jogos que eu me lembrei agora, assim, que não são jogos legais. Meu Deus, o melhor jogo do mundo, mas eu me diverti muito jogando alguns jogos. Demarcaram. Beleza. E tu, Diegueira? Cara, da Nintendo, assim, acho que em primeiro lugar o Mario Odyssey, que apesar de eu nunca ter jogado, é o tipo de jogo que eu iria me dedicar muitas horas a querer achar os segredos de todos os cantinhos, eu ia demorar muito, porque pelas gameplays que eu assisti, assim, eu ia ficar muito tempo em cada cenário explorando, eu ia ser o cara chato, não dá nem pra jogar junto comigo, porque eu queria explorar cada textura estranha, assim, tem um pixel diferente, eu ia querer lá ver o que é, e fazer todos os movimentos do Mario pra ver se não abre nada secreto, então é o tipo de jogo que eu ia curtir demais jogar Mario Odyssey, tá?
Cara, Mario Kart é um jogo muito gostoso de jogar, assim, aí pensando mais em família, né? E o Zelda Breath of the Wild também, aí mais em respeito, né, ao jogo e tal. É um jogo que talvez eu não ficasse tanto tempo revisitando ele, depois acho que zerasse, não ia mais olhar tanto pra ele, talvez, mas tem que respeitar que é um jogo muito bonito, muito legal, muito bem feito. Ele é maravilhoso mesmo, cara. Do meu top 3 aí eu tenho com carinho, em terceiro eu tenho o Super Mario World, né, cara? Um dos jogos que mais me marcou na vida, eu acho que marcou milhões de pessoas, na verdade, né? Em segundo vem o próprio Zelda Breath of the Wild, que eu acho que veio pra coroar essa série com um jogo perfeito. Mas em primeiro, cara, não só pela nostalgia, mas é que é um jogo que eu gosto, não só graficamente, mas eu gosto da jogabilidade, eu gosto de rejogar ele quando fecha, gosto da música dele, cara, as músicas do Donkey Kong 1, cara, Donkey Kong 1, né, Donkey Kong World, do Super Nintendo, o 1, que são 3, é uma trilogia. O 1, pra mim, cara, é maravilhoso, ele é perfeito, assim, eu adoro esse jogo. Então, pai, eu tenho ele aqui, eu passo jogando ele toda hora. Sempre que eu tô afim de jogar alguma coisa mais antiguinha, eu vou pra ele. Então, esse é o jogo que eu acho que mais me... Se eu tivesse que escolher um top 3, assim, da Nintendo, esse é o que mais me marcou, com certeza. Que jogo que tu ia falar, Não, Leandro? meu, eu queria falar um assim que eu gostava de jogar quando era criança, mas o jogo bem nada a ver, assim, na verdade um é bom, Castlevania, gostava demais, nossa, Clássico. as passagens secretas de achar tudo. Daí vem 2 jogos Muito assim massa. que mais pra brincadeira, eu gostava do Power Ranger, não sei se vocês lembram. Eu achava legal, cara. Eu gostava de jogar aquele jogo, mesmo sendo meio idiotinho assim. E o do Máscara. Cara, eu tinha um carinho especial pro jogo do Máscara assim. Caralho, o jogo do Máscara era muito bom, mas tu andava na ponta do pé pra mulher não te ver dentro do prédio lá, não fazer barulho, era muito bom, cara. O próprio Power Rangers, eu acho que é um que tu andava na rua batendo nas pessoas, daí tu morfava e tal, né? Isso. Acho que era baseado no filme, não? Might... Um negócio assim. Não lembro. Não lembro. Memória não é Mighty tão boa Morphin. assim. Isso, É. mas assim, maravilhoso, cara. Esses 3 jogos aí são muito bons. Castlevania é uma das séries mais consagradas até hoje, né, cara, da Konami aí, a galera adora e tá, inclusive, implorando um novo jogo que a Konami meio que abandonou essa série, mas, pô, também tá entre os meus favoritos, cara, concordo demais contigo. Assim. Sim. Ô Marcelo, só, assim, eu falei os jogos, assim, bem exclusivões da Nintendo, né? Mas só pra trazer alguns jogos também que eu conheci eles por intermédio do Super Nintendo e que são jogos que marcaram muito a minha infância e pré-adolescência, foram os Mega Man, né? Que eu me apaixonei, assim, eu meio que criei pra mim um desafio que eu ia zerar o máximo de Mega Mans e Rockmans da minha vida, assim. Então, quando eu era pequeno, eu tinha um lance meio, assim, de colecionador, que eu queria zerar todos, assim. Um dia dá pra ficar horas falando, assim, porque eu joguei muitos Mega Man, Rockman e variações da minha vida, assim, nossa, joguei Rockman 1 em primeira pessoa, que ninguém quase conhece, que tinha pro Play 1, que eram 3 CDs, jogava em primeira pessoa, bem louco, virei Mega Man Soccer, virei Mega Man, o Rockman Dash 1 e 2, né, que era, o Rockman Dash 1 eu virei ainda em japonês, cara, tinha que testar todas as possibilidades de diálogo, porque tudo era ideograma japonês, eu não entendia nada, mas era irado. Mas enfim, falando sobre jogos que eu gostei de jogar no Super NES, então, o Mega Man X, a série Mega Man X no Super Nintendo, assim, série linda, né, cara? Pô, cheguei a chorar na morte do Zero no Mega Man X1. E um outro jogo que eu amava jogar no Super Nintendo, cara, Killer Instinct. Que jogo irado, meu. Eu curtia demais esse jogo. Eu sei que não é preferência de muita gente, né? Ele fica ali meio que numa tentativa de uma mistura de Street Fighter com os combos e Mortal Kombat, com o sangue e os fatalities, né? Mas, cara, eu gostava demais desse jogo. Inclusive, tentei jogar pro 64 e tive dificuldade com o controle, assim. Mas era legal também, né? Tinha um personagem bem irado lá, o Tusk. E tinha a Orchid, tinha o Fulgor, enfim. Se eu me lembrar de novo eu falo, mas esses 2 em especial. A série Mega Man X e o Killer Instinct. Não, eu concordo demais, cara, são jogos... É que é difícil escolher só 3, né, cara, porque é tanto jogo que marca a gente nessa época, né, e em relação à exclusividade ali, né, cara, é legal a gente comentar também a questão, assim, que eu acho que é o que muita gente odeia a Nintendo hoje, tipo, muita gente do meio dos jogos odeia a Nintendo pelo rígido controle que ela tem sobre a marca dela. Cara, se tu postar coisa no YouTube com música de algum jogo da Nintendo, ela vai lá dar um strike, ela derruba teu vídeo. Se tu faz um streaming de um jogo lá da Nintendo, cara, a chance deles virem derrubar o teu vídeo é muito grande. Se algum fã da Nintendo vai lá e cria um jogo
de um personagem da Nintendo, eles vão lá e processam um cara, né? Há pouco tempo atrás a Nintendo acabou levando o cara foi até pra cadeia, um cara que tinha um site aí com emuladores de jogos e vendia também jogos piratas da Nintendo, e os caras foram atrás, investigaram, botaram um advogado, o cara acabou parando na cadeia. E muita gente odeia a Nintendo por isso, cara, porque assim, ela não dá espaço para que pessoas fora dela meio que falem muito da marca dela, ou usem o nome dela de certa forma indevida, sacou? Então isso acaba trazendo um certo ódio. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, cara, mas eu entendo, eu acho que sabe, válido de certa forma eles terem um controle para manter sempre aquele grau de qualidade lá em cima, né, cara, não deixar qualquer. Eu entendo que às vezes eles se passam, quando um fã vai lá e cria um jogo com um personagem deles e o jogo fica muito legal, cara, não tem nem conversa, eles vão lá e já cortam, o cara tá criando um jogo faz 5 anos, não interessa, não é pra usar a nossa marca. Isso mostra um certo ranço, uma arrogância da empresa, mas também mostra que eles têm uma certa preocupação, uma grande preocupação em manter sempre a qualidade da marca e o controle total que eles têm sobre a marca deles, né? Só que assim, muita gente aqui no Brasil, cara, e a coisa que tu mais vai ler em páginas de jogos é a galera falando assim, piratear Nintendo é dever moral. Tipo assim, a galera, tipo, não, pede pra piratear, sacou? Eu já não vejo dessa forma, cara, eu não consigo ver desse jeito. Eu acho que os caras estão controlando a marca deles. Na década de 90, liberaram a marca pra fazer filme do Super Mario. Foi uma das paradas mais traumatizantes que eu já vi na minha vida, velho, sabe? E agora, no ano que vem, vai sair uma animação do Mario, né, cara? E vai ser o Chris Pratt, inclusive, que vai fazer a voz do Mario e tal. Isso. Ah, nem sabia. Ou seja, ela deixa agora, tá fazendo, mas ela toma todo um cuidado pra que assim, né? Não é o Shigeru Miyamoto tá junto, assim, ele tá participando. Ele tá tipo. Exato. Fiscalizando, entendeu? Não é uma coisa não solta, abandona, assim. né? Sim, não ficou aquela coisa de tipo assim, tá, pega a nossa marca e faz o que quer. Não, eles ficam em cima. E é justamente por eles ficarem muito em cima que muita gente hoje fala, não, tem que piratear a Nintendo mesmo, que não sei o quê. Eu falo, não, cara, não vejo, não consigo ver dessa forma, sabe? Sim. Eu acho que vem de uma cultura japonesa isso também, né? E olhando de fora, é fácil tu falar. Agora imagina ser um produto teu. Tu criou lá, demorou anos pra lançar uma coisa. Deu ver alguém lá, pega um detalhezinho ali, se aproveita, pega a essência e tenta produzir algo similar. Pô, tu vai ficar chateado, né? Com sacanagem, né? Então dá pra entender perfeitamente esse controle rigoroso da Nintendo. Tá, talvez botar o cara na cadeia, pô, vocês também pegaram demais, talvez extrapole um pouco do limite, poderia apenas tentar conversar com o cara, mas vai saber o que o cara falou, né? Vai dizer o cara, eu vou fazer de qualquer jeito, tô nem aí, vou até as últimas consequências. Pô, daí, então a gente tem que ver como é que ocorreu tudo isso também, né? Mas eu entendo perfeitamente de eles quererem exclusividade, não deixarem ninguém, assim. Também, mas podiam deixar uma musiquinha, tocar no YouTube, né? Pô, sacanagem isso, né? Exatamente, nem isso eles deixam assim, meu. Tu colocou uma musiquinha de fundo do Zelda lá, meu, 10 minutos depois teu vídeo caiu, sabe? Então, mas eu concordo demais, cara, sabe? Às vezes é um pouco demais, às vezes passa um pouco da conta, assim, mas eu também entendo a preocupação, a marca dos caras, eles querem manter a qualidade, né, velho? Faz todo sentido. Inclusive aqui, o meu vídeo provavelmente não vai aparecer nesse podcast aqui, porque eu tô usando aqui no fundo, sem autorização deles, aqui uma imagem do Mario aqui atrás de mim, né? Então, infelizmente, talvez eu não consiga aparecer nesse podcast, talvez só minha voz sobreviva. Sim, imagina, cara. Não, acho que não é pra tanto quando vê os caras vão lá e fazem isso mesmo. Sim. Eu só queria fazer um comentário. Bom, sobre isso, né? Eu acho que os caras estão no direito deles, acho que é uma escolha, acho que eles não estão errados nisso, é uma escolha que eles fazem, né? Eu não sou muito de concordar, mas não acho que eu tenha o direito ou argumentos para criticar eles, né? Eu só não acho que é uma escolha legal. Eu acho que não é tanto rigor, assim, eu acho que acaba perdendo um pouco, às vezes, algumas oportunidades legais, mas tem sim os ganhos que são preservar a qualidade, o respeito à marca e tal, fazer as coisas bem feitas. Então, eu entendo que eles estão no direito deles, é uma escolha. E só um comentário mais uma vez, bem humorado aí, né? Que um dos jogos mais legais que eu já joguei no Nintendinho, Marcelo e Leandro, foi o Super Mario 13. Eu desconfio que não é original. Mas foi muito legal. O jogo. Foi um dos jogos mais legais que eu já joguei pro Nintendinho, Super Mario 13. O Mario, pra você ter uma noção, o Mario era todo vermelho e tinha um bastão. E o bastão era muito irado jogar com bastão, assim. Mas, tipo, não faz nenhum sentido. Só encontra no camelô, né, velho? Isso aí tu não encontra em outro lugar. Super Mario 13, muito louco. Maravilha. Mas acho que é isso aí, meu.
É isso aí, então. Não temos É mais, isso aí. mais nada a falar de Nintendo, então acho que a gente pode falar dos abraços aí pra todo mundo que segue o Nerdverso, tanto no YouTube, quem é inscrito no nosso canal, NerdversoCast, ou nos segue lá no Instagram mesmo é o @NerdversoCast. Lembrando que é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é aí preparação para o Enem e vestibulares em matemática. Então, se tu tá com dificuldade nessa matéria, procura lá no YouTube o canal do Propulsa. E os abraços de hoje são pro Rodrigo Souza, Nicolas Ribeiro, Nathalie Coelho, Lucas Sampaio, Samuel Saturnino, Fernando Batista, Anne Caroline, Renê Santos, Nath Guimarães, Gustavo Rocha e pro Douglas Gomes, finalizando mais um podcast cada vez mais perto do podcast número 100 aí, vai ser um podcast especial com a participação dos fãs, logo aí no nosso Instagram, nos stories lá, a gente vai botar mais informações sobre isso. Me despeço por aqui, logo tem mais podcasts, pode ser sobre games, análise de filmes, séries, deixar aí o Marcelo e o Diego se despedirem também. Então tá, gurizada, valeu pela parceria aí, achei muito legal poder relembrar, né, falar da Nintendo aí, não só a parte histórica, números, mas dessa relembrada nostálgica aí, né, da nossa infância, né, desses jogos e ver como a Nintendo faz parte da nossa infância, né, cara, então a gente lembra muito com carinho aí, foi um papo muito louco, agradeço a parceria de sempre aí, e quem nos ouve aí também, um abraço para todo mundo aí, e em seguida também de novo com mais podcast, mais análises e tudo mais. Tamo junto aí, meu. Valeuzão. Valeu, guris! Muito bom. Eu aqui tenho que me segurar para não fugir do tema, porque falar de games e falar de games antigos, nossa, é papo para 5, 6 horas de podcast e vai ficar devendo ainda. Mas acho que a gente entregou aqui uma conversa bem redonda aí, trazendo um pouquinho a história da Nintendo, obviamente resumindo, né, não dá para trazer tudo, mas trouxemos uma boa linha aí, desde da família antiga, antes do nome surgir, antes dos consoles e dos primeiros jogos, e aí passando aí pelos jogos clássicos, alguns números, algumas histórias, alguns nomes, até os mais recentes. Agradeço mais uma vez aí a parceria e a companhia, Leandro, Marcelo e principalmente de vocês que estão aí ouvindo, assistindo com a gente aqui. E, mais uma vez, também convido vocês para interagir com a gente. O que vocês acharam desse podcast? Gostaram? Manda aí críticas, elogios, sugestões. Manda também pra gente qual é o teu top 3, quais são os teus jogos favoritos da Nintendo. Se quiser extrapolar um pouquinho, botar um top 5, se quiser trazer alguns outros jogos, se quiser comentar um pouquinho como que foi na tua infância, na tua adolescência, tu teve esses consoles, quais consoles que vocês tiveram, conta pra gente, a gente quer saber. Talvez aí o canal de comunicação mais fácil seja pelo Instagram, nosso @NerdVersoCast, mas também se preferir, para quem está assistindo aqui pelo YouTube, pode comentar aqui embaixo nos comentários que a gente vai ler e vamos responder para vocês assim que possível. Mas é isso, guris. Fechamos por aqui, mais um grande podcast e vem aí o podcast número 100. Um grande abraço a todos e até a próxima, galera. Tchau, tchau!